Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. É com imensa satisfação que estamos chegando aqui mais uma vez nesta sala virtual para mais um momento de estudos, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos a Deus, este Pai de infinita bondade, misericórdia e amor, em especial e acima de tudo, pelo dom da vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em suas biografias ou em seus evangelhos de amor, conforme nós encontramos nesses estudos belíssimos à luz da doutrina espírita. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, meus irmãos e irmãs, que constantemente estão aqui nesta sala virtual, juntos, para estudarmos o Evangelho de Jesus. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome do Cristo, e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados como oportunidades para as nossas reflexões, o nosso aprendizado, esta busca constante de conhecer a verdade, conforme nos disse Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que possamos alcançar esta liberdade saindo deste campo de ignorância. Então hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro da Esperança, de autoria de Emmanuel e Chico Xavier. E neste momento, que todos nós que aqui nos encontramos possamos emitir as nossas melhores vibrações por todos os irmãos que se encontram em maiores necessidades do que nós mesmos, por todos aqueles desencarnados que possam estar passando por dificuldades, necessitando de boas vibrações das nossas preces, que possamos fazer aqui também uma corrente de vibrações por todos estes companheiros. Então, o capítulo de hoje é o capítulo de número 45. E mais uma vez, Emmanuel nos traz aqui, no livro da Esperança, uma sequência de estudos acerca das propriedades. Então, nós já estudamos, já realizamos 2 estudos acerca das propriedades, conforme nós encontramos no capítulo 16º de O Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Não se pode servir a Deus e a Mamon. Hoje, Emmanuel buscou como referência o item 9, também deste capítulo 16º de O Evangelho segundo o Espiritismo, e o título deste capítulo de hoje é exatamente Propriedades. O que realmente nós temos de nosso? O que é verdadeiramente propriedade minha? O que é propriedade sua? Mas antes de começarmos aqui nas palavras de Emmanuel, palavras de Jesus, palavras de Kardec, palavras dos Espíritos Amigos, faremos mais uma vez leitura do livro Minutos de Sabedoria, de autoria de Carlos Torres Pastorino, o capítulo de número 66. E ele nos diz o seguinte: não interrompa a manifestação de carinho a uma pessoa querida só porque os outros o julgam errado. Então aqui ele nos chama a atenção para aquelas manifestações de carinho que em muitas situações os outros ficam nos julgando de forma equivocada. Então aqui ele nos orienta
Não interrompa a sua manifestação de carinho, consulte sua consciência e não dê ouvidos às vozes da inveja e do ciúme, porque em muitas situações aqueles que te julgam, aqueles que estão te criticando pelas manifestações de carinho, na verdade eles estão com inveja ou com ciúme. E ainda ele diz: o carinho é o óleo que lubrifica as engrenagens da vida, que já é dura por si mesma. Então aqui ele nos fala que estas manifestações de carinho são exatamente aquele óleo que nós necessitamos para lubrificar as nossas engrenagens ou as engrenagens da vida, que estas engrenagens da vida já são duras por si mesmas, porque a vida sem afeição é um inferno, um deserto sem oásis. E aí ele encerra dizendo: conserve seu carinho, dedicando-o às pessoas a quem você ama. Então aqui ele nos fala sobre estas manifestações de carinho, manifestações verdadeiras, não aquelas manifestações interesseiras, mas manifestações verdadeiras de carinho, de cuidado, de atenção, que é exatamente este óleo que nós precisamos para que a nossa vida se torne mais leve. Então aqui fechamos este parêntese com Carlos Torres Pastorino para chegarmos no capítulo de número 45 do Livro da Esperança, com Jesus, Emmanuel e Kardec, onde Emmanuel trouxe como destaque, no início do capítulo 45, com este título de Propriedades, palavras de Jesus. Anotação de Mateus, lá no Sermão do Monte, no capítulo 6, versículo 21, quando Jesus nos disse o seguinte: porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E aí Emmanuel buscou também como referência para esses estudos, lá no capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 9, e o capítulo 16 tem como título Não se pode servir a Deus e a Mamon. O item 9 tem como título ou subtítulo A Verdadeira Propriedade. Então Emmanuel trouxe como referência exatamente o início do primeiro parágrafo, onde os espíritos amigos nos disseram o seguinte, que o homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Então, o que nós temos realmente como propriedade plena, propriedade verdadeira, é aquilo que nós levaremos conosco no nosso coração quando deixarmos este mundo físico. O resto são empréstimos, são todos empréstimos de Deus, conforme eles nos dizem aqui. Estamos aqui com o item 9, ampliando estas reflexões. Então, na sequência deste destaque que Emmanuel fez, os espíritos amigos nos dizem que tudo que nós temos aqui à nossa disposição, desde quando chegamos para mais uma experiência no corpo físico, nós estamos apenas na condição de usufrutuários, não somos proprietários. E aí eles dizem na sequência que o que é propriedade nossa é a inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais. Então, neste caso, na sequência, eles nos lembram que, já que o que é propriedade nossa é a inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais, vai depender de cada um de nós sairmos daqui mais ricos do que quando aqui nós chegamos. Então aqui eles nos chamam a atenção, conforme no nosso último encontro já havíamos até adiantado estas referências que eles fazem aqui também no item 9, que quando nós retornarmos para o mundo espiritual, a nossa verdadeira morada, ninguém vai nos questionar quanto nós tínhamos de propriedades materiais, provisoriamente falando, aqui na Terra. Qual a posição você ocupava na sociedade
da qual você fazia parte? Eras príncipe ou operário? Esse questionamento também não será feito, mas o questionamento que será feito no mundo espiritual, em especial pela nossa consciência, o que você traz no seu coração? Que trazes contigo? Ou seja, o que você traz? Qual é a sua verdadeira posse? Então, este é o questionamento que nós faremos no mundo espiritual. O que eu fiz na Terra, o que eu construí verdadeiramente e que eu trouxe para cá. Ampliei os meus conhecimentos, a minha inteligência está um pouco mais ampliada? Então são esses questionamentos que nós precisamos fazer, porque no mundo espiritual, lá não se compra nada. Do mundo espiritual, nós conquistamos através das nossas boas atitudes. Então aqui vem Emmanuel para nos esclarecer um tanto mais, nos dizendo o seguinte, que em tudo o que se refira à propriedade, enumera acima de tudo aquelas que partilhas por dons inexprimíveis da infinita bondade e que, por se haverem incorporado tranquilamente ao teu modo de ser, quase sempre delas não fazes conta. Então aqui nos chama a atenção que em muitas situações as coisas que nós temos aqui, que nós partilhamos aqui na vida, aqui no mundo físico, em muitas situações nós nem fazemos contas delas, ou fazemos conta delas. E aqui ele enumera algumas dessas coisas que nós temos à nossa disposição, que são propriedades de Deus. Ele começa nos lembrando da luz solar. A luz solar que sustenta a vida aqui neste planeta. Então ele nos diz assim que diariamente recolhes com absoluta indiferença as cintilações da coroa solar a se derramarem por forças divinas no regaço da terra, transfigurando-se em calor e pão. No entanto, basta pequeno rebanho de nuvens na atmosfera para que te revoltes com o frio. Então aqui ele nos chama a atenção que enquanto estão os raios solares normais na nossa vida, nós nem percebemos a beleza, a maravilha, a importância desses raios solares que nos trazem calor e também nos dá o pão, o alimento de cada dia, porque sem os raios solares nada se produziria aqui na Terra, não existiria a germinação da semente, o crescer das plantas e assim sucessivamente, até transformar em pão, conforme ele diz aqui, em pão na nossa mesa. Mas, via de regra, nós percebemos a ausência ou a falta desses raios solares quando quando esses raios são encobertos pelas nuvens. E aqui ele fala, em especial, quando chega o frio, para quem mora em região que faz frio. No caso nosso aqui, na região central do Brasil, estado de Goiás, via de regra, quase que durante o ano todo não faz nenhum frio, mas se a temperatura fica um pouco amena, nós já reclamamos e lembramos que está daquele jeito devido à ausência direta dos raios solares. E aí ele nos lembra na sequência das águas. Então ele nos diz o seguinte: dispões das águas circulantes que em mananciais e poços, rios e chuvas te felicitam a existência sem te lembrares disso. E ante o breve empecilho do encanamento no recinto doméstico, entregas-te sem defesa a pensamentos de irritação. Então aqui ele nos chama a atenção que, via de regra, nós nem lembramos quando está tudo normal com a água que estamos usando, mas se falta água, algum problema na encanação, aí nós começamos a reclamar, que, via de regra, nós só lembramos de dar valor
quando falta. Quando está fazendo muito calor, um clima muito seco, a falta de umidade, nós reclamamos a ausência ou a falta de chuva. Da mesma forma que quando chove com um pouco mais de intensidade, nós também reclamamos, ou seja, nem Deus consegue nos agradar. Então, imagine as outras criaturas, será que elas conseguirão nos agradar? Se nem Deus. Se faz calor, nós reclamamos. Se faz frio, nós reclamamos. Se está seco, nós reclamamos. Se está muito molhado, nós reclamamos. Somos eternos reclamões. Via de regra, não agradecemos, mas reclamamos constantemente. E aí ele nos fala sobre as flores, que flores aos milhares, na estrada e no campo, convidam-te a meditar na grandeza da inteligência divina. Então, flores na nossa estrada, no campo, nos faz ou nos leva a meditar, ou que nós deveríamos meditar sobre a grandeza divina, conversando contigo pelo idioma particular do perfume. Então aqui ele nos chama a atenção que as flores conversam conosco por seu idioma particular do perfume. E em muitas circunstâncias não hesitas esfacelá-la sobre os pés, sob os seus pés, deitando reclamações, se pequenino seixo de pedra penetra o seu sapato. E aí ele fala na sequência acerca do ar. Quando nós estamos respirando tudo normalmente, nós nem lembramos que existe ar em todos os lugares do universo e em nós também. Então ele nos diz aqui que correntes aéreas trazem de longe princípios nutrientes. Então aqui ele nos fala de princípios nutrientes que nós recebemos através das correntes de ar e que respiramos constantemente e nem percebemos e nem agradecemos. Então ele nos fala assim, correntes aéreas trazem de longe princípios nutrientes, sustentando-te a vida e lhes consome as energias, a feição de criança que se rejubila inconsciente e feliz no seio materno. E se o vento agita leve camada de pó, costumas acusar desagrado e intemperança. Então aqui ele nos fala que qualquer ventinho mais forte, uma ventania mais forte, que movimenta uma camada de sujeira, uma camada de pó, nós já reclamamos. E é exatamente isto que nós fazemos, via de regra, a maioria absoluta de nós. E aí, por último, ele diz sobre o nosso corpo físico. Via de regra, o nosso corpo físico, enquanto tudo está funcionando perfeitamente em harmonia, nós nem lembramos de boa parte dos órgãos do que compõem esta máquina do nosso corpo físico, esses trilhões de células que estão interligadas, conforme nos diz André Luiz, como se fossem máquinas, uma interligada às outras. Nós nem lembramos que existem, mas aí ele diz, possuis no corpo todo um castelo de faculdades prodigiosas que te enseja pelas ogivas dos sentidos a contemplação e a análise do universo, permitindo-te ver e ouvir, falar e orientar, aprender e discernir, sem que lhes perceba do pronto ou de pronto o ilimitado valor, e dificilmente deixas de clamar contra os excedentes que assinalas no caminho dos semelhantes, sem refletir nos aborrecimentos e nas provas que a posse efêmera disso ou daquilo lhes acarreta a existência. Então aqui ele nos fala de tudo que nós temos à nossa disposição, as faculdades de ver, de ouvir, as faculdades de falar, de orientar, de aprender e discernir, mas nós usamos tudo isto para colocar defeito em tudo, para olhar a vida do outro, para apontar os defeitos dos outros
e assim sucessivamente. E aí ele encerra estas belíssimas reflexões acerca das propriedades, ainda nos lembrando o seguinte: não invejes a propriedade transitória dos outros. Não invejemos a posição social que o outro está ocupando, que a outra está ocupando, o tipo de roupa que aquela criatura está ocupando, o carro que ele está usando, ou o jatinho particular. Não invejemos a propriedade provisória das outras criaturas ou propriedade transitória. Ignoras, porque motivo a fortuna moedada, lhes aumenta a responsabilidade e requeima a cabeça. Então aqui Emmanuel nos fala que, via de regra, nós ficamos invejando a posição social, a riqueza transitória das outras criaturas, mas nós não sabemos, nós ignoramos a responsabilidade que muitas dessas criaturas têm em relação a estas posses transitórias. Sobretudo, nunca relaciones a ausência do supérfluo. E aí ele encerra dizendo: considera os talentos imperecíveis que já retens na intimidade da própria alma e lembra-te de que transportas no coração e nas mãos os recursos inefáveis de estender infinitamente os tesouros do trabalho e as riquezas do amor. Estas são propriedades suas, estas são propriedades minhas, estes talentos imperecíveis que nós temos em nossas mãos e em nosso coração, que nós podemos usar as nossas mãos através do movimentando este tesouro do trabalho e também o nosso coração, o nosso sentimento, a riqueza do amor. Que possamos refletir sobre isto, meus irmãos, e, acima de tudo, praticarmos estes ensinamentos belíssimos de Jesus à luz da doutrina espírita, porque é exatamente isto que precisamos vivenciar. Não adianta nós simplesmente conhecermos intelectualmente estes belíssimos ensinamentos, recitarmos, pregarmos para os outros estes ensinamentos. É preciso esforço constante, conforme nos disse Jesus, fazei esforços. É preciso esforço constante para pouco a pouco nós colocarmos em prática estes belíssimos esclarecimentos na nossa vida e alcançarmos a verdadeira felicidade, ampliando cada vez mais as nossas posses verdadeiras. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, meus irmãos e irmãs, companheiros e companheiras de jornada, por mais esta oportunidade que vocês me concedeu, ou que vocês nos concederam, de aqui nos encontrarmos reunidos em nome de Jesus, para mais este momento de estudo e de reflexões. Até breve, até muito breve, quando aqui voltaremos a nos reencontrar para darmos continuidade a esses estudos e a estas reflexões em nome do Senhor Jesus.